Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Carlos Aros e Rafael Coimbra vamos falar sobre a formação dos jovens em tecnologia. Historicamente, os esforços para ensinar programação não têm criado todas as oportunidades que a gente imaginava. Apesar de não poder abrir mão desse assunto, a sociedade precisa encontrar outros caminhos. A gente vai entender como o ensino da tecnologia pode criar um mundo com mais oportunidades. Antes da gente começar, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, mais de 10 anos atrás, algumas gigantes da tecnologia, como a Microsoft, a Alphabet, a Amazon, ajudaram a impulsionar uma organização sem fins lucrativos chamada Code.org. É um programa de educação que ensinava programação e tinha uma visão. A visão era que todos os alunos de todas as escolas tivessem oportunidade de aprender ciência da computação como parte de sua educação básica. E aí nessa esteira vieram outras ideias com esse mesmo objetivo de mudar o mundo. Apareceram a Code Academy, Treehouse, a Grow Develop IT, a Hack Bright Academy, enfim, um sem número de iniciativas lá nos Estados Unidos, e a gente vai conversar sobre como isso funcionou lá e também o que a gente teve de parecido por aqui. Quero começar, Rafa, te perguntando quais foram os resultados dessas iniciativas até o momento? André, a gente teve uma evolução sim, é possível observar, sobretudo em países mais desenvolvidos, a gente fala muito de Estados Unidos, também na Europa teve um movimento interessante no sentido de ampliar a quantidade de jovens programadores, mas o que a gente não conseguiu resolver foram outros problemas de desigualdade que não são exclusivos da área tecnológica. Então você começa a dar um acesso, você treina pessoas que estão preparadas para um tipo de execução de tarefa no mercado de trabalho, preenche-se ali algumas vagas, a gente sabe que aqui no Brasil também esse é um problema, faltam programadores, faltam pessoas que saibam atuar nessa área, mas existem problemas adjacentes, vamos dizer assim, que não são resolvidos com a simples programação. A gente tem ainda uma sociedade extremamente desigual, no sentido, a programação acaba chegando muitas vezes às pessoas que têm mais acesso, então escolas mais preparadas, que têm infraestrutura e professores que saibam fazer aquele tipo de ensino de programação, acabam muitas vezes não só não resolvendo o problema da democratização do acesso à programação, mas também concentrando, gerando até o efeito contrário, porque, no fim das contas, quem vai acabar se formando numa escola que ensinou programação são, por exemplo, homens brancos. Ainda existe uma concentração muito forte nesse setor. A gente ainda não conseguiu, por mais que tenha tentado e haja uma diminuição nessas desigualdades, isso ainda não foi possível. Aqui no Brasil, então, nem se fala. Para a gente fazer um paralelo, a gente está vivendo uma crise da reforma do ensino escolar, tentou-se nesses últimos anos fazer com que os alunos numa determinada época escolhessem trilhas que tivessem mais a ver com as suas características para entrar no mercado profissional, mas o fato é que poucas escolas conseguem fazer esse tipo de oferta. Então, aquelas que têm mais recursos, que fazem com que as coisas funcionem para o aluno, acabam reforçando essa desigualdade para quem tem acesso. E quem não tem acesso fica muitas vezes a ver navios. Eu acho, então, André, que a gente
codificar é extremamente importante para que as pessoas entendam o que está acontecendo no mundo. Isso é um aspecto também que a gente tem que considerar. Nem todo mundo está entendendo o que está acontecendo nesse mundo invisível da programação, dos algoritmos. É importante, eu acho que não só para quem quer entrar no mercado de tecnologia, mas para todo mundo entender como isso funciona. É bom para dar mais diversidade, mas a gente tem que olhar para esses outros lados. O que essas pessoas vão fazer com essa programação que elas aprenderam? Elas sabem pensar em novos modelos de negócios? Elas sabem aplicar essas tecnologias para construir algo útil? Ou elas vão ficar ali só com aquela parte mais automatizável que é a da programação? E a gente, jogando aí de volta para você, a gente está entrando numa era em que muitas dessas ferramentas que eram extremamente úteis lá atrás, hoje são feitas de forma autônoma. Você joga numa máquina, você inclusive programa com o uso da inteligência artificial. Então, aquela necessidade também de determinadas funções que existiam ali 10 anos atrás, hoje e provavelmente no futuro vão ser suplantadas por uso de uma automação dentro dessa parte da programação. Aros, o governo Obama lançou uma iniciativa que, na época, se chamou Computer Science for All e colocou isso como algo facultativo, mas era um direcionamento para que as escolas americanas, para que os estados que têm lá, segundo a configuração do modelo de governo americano, tenham autonomia para decidir determinadas questões, mas era um direcionamento para que os estados entregassem esse conteúdo de ciência da computação de uma forma mais ampla, não só de programação. E hoje, alguns estados estão considerando colocar no currículo regular aulas de programação, de codificação, exatamente. É um pouco diferente daquela visão da computação, da ciência da computação mais ampla. Como você vê essas duas medidas acontecendo lá? Quais devem ser os impactos de mudar um pouco esse direcionamento dessa literacy, desse conhecimento mais geral, mais amplo em tecnologia para a codificação propriamente dita, e como você também vê esse tema acontecendo nas escolas brasileiras? Você sabe, André, que esse assunto, toda vez que surge, ele revela, como o Rafa destacou, diferenças profundas entre grupos distintos da sociedade, seja nos Estados Unidos, seja aqui, e essas diferenças elas vão se aprofundando à medida em que a gente começa a ver os resultados de alguns desses programas ou desses projetos. E toda vez que a gente alcançava essa ideia da universalização, a gente esbarrava nesses resultados muito diferentes. O que a gente vê aqui no Brasil é algo parecido. A gente está já há alguns anos do Marco Civil em vigor, inclusive com discussões sobre a necessidade de algumas revisões no texto. E o que a gente vê hoje, quando a gente fala sobre... o termo hoje talvez já nem se aplique mais, né? Mas quando a gente pensa dessa educação digital, a gente tentou trazer a discussão do digital para um contexto, mirando uma universalização, sem que dentro desses aspectos fossem incluídos outros tópicos importantes para dar sustentação para esse debate. De modo que a gente enfraqueceu algo absolutamente positivo que talvez fosse nos trazer para cá, para este 2023, de maneira muito mais preparados para enfrentar os desafios que a gente vive hoje na nossa vida conectada, e a gente não avançou. Toda vez que a gente impõe essa coisa da universalização, a gente acaba fracassando porque a gente não coloca todos os pilares lado a lado como deveríamos. Agora, quando a gente pensa em uma nova visão, uma nova abordagem para esse ensino da ciência da computação e um olhar mais focado para necessidades mais atreladas àquilo que a gente vive hoje, a gente está conectando, talvez não lá no começo da vida escolar dos estudantes, mas daqueles que já estão saindo, a gente está conectando eles muito mais àquilo que, de alguma maneira, as universidades vão demandar
e aquilo e vão potencializar, e aquilo que o mercado vai demandar, do que nós estávamos fazendo antes. Teremos seguramente pessoas mais preparadas para viver em um mundo cujas regras são ditadas pela lógica dos computadores. E aí a gente precisa entender também, de novo, sob o ponto de vista do quanto essas transformações são desafiadoras para os reguladores, né? Algumas universidades demandam dos estudantes esses conhecimentos, mas eles não chegam preparados. E eu conheço alguns estudantes de engenharia, por exemplo, que são demandados por conhecimentos específicos e que não detêm. O que acontece? O primeiro semestre, pelo menos, é gasto com o básico do básico do básico dessas ferramentas para que os estudantes possam avançar e conseguir compreender o restante do curso. Ou seja, até o nosso modelo, o nosso sistema de pensar as grades de ensino está ultrapassado. Então não basta que a gente mude esse formato, a gente precisa olhar o todo. Sem essa visão sistêmica, esse nosso universo ele não vai avançar nunca. Rafa, a gente tem visto essa história de ensinar programação para as crianças há muito tempo. Se a gente olhar para as políticas públicas americanas, elas já aparecem desde os anos 70. Como o Aros falou, isso vira e mexe, reaparece sob diversos formatos. Inclusive a linguagem Logo foi criada no MIT com esse objetivo, ensinar programação para as crianças, ensinar o raciocínio estruturado, que era o modelo de desenvolvimento de software naquele momento. O professor Hal Abelson, quem eu tive a oportunidade de entrevistar, e inclusive a gente também publicou essa entrevista com ele, essa conversa com ele, e ela está disponível lá no nosso canal do YouTube. Vale muito a pena ouvir as ideias do professor Abelson. Ele desenvolveu uma estrutura baseada em elementos visuais. Hoje em dia, esse modelo de estruturar pensamentos e usar modelos visuais para as crianças existe no Scratch, que também é uma linguagem do próprio MIT. Entretanto, Rafa, quando a gente olha os Estados Unidos nesse contexto de desenvolvimento de aplicações, e se a gente levar em consideração inteligência artificial, que é o que tem usado as técnicas mais avançadas, um modelo de inovação que não é exatamente aquele modelo ali do Silicon Valley, que é extremamente criticado por diversos pesquisadores e profissionais que lidam com a inovação, que ajudam a construir esse processo de inovação. Quando a gente olha essa estrutura, a gente já percebe outros países, como, por exemplo, China especialmente, mas a Coreia também, liderando esse processo. O que deu errado nesse modelo americano, Rafa? Por que outros países estão conseguindo desenvolver modelos mais eficientes para espalhar essa cultura tecnológica na sociedade? Falta, André, na minha avaliação, uma visão mais ampla de mundo, né? A gente tem que, entender que tecnologia por si só não faz milagre, ela é uma ferramenta. Mesmo a capacidade de alguém de entender, a lidar com essa tecnologia, você esbarra muitas vezes no limite. Ok, o que você faz com isso? Acho que essa é a grande pergunta. É ler para onde o mundo está indo, o que a sociedade quer, o que as empresas querem, e tentar fazer com que essa tecnologia tenha alguma utilidade. 2, eu acho que no caso dos Estados Unidos, houve ali, e ainda tem, uma sensação de um tecnosolucionismo. Houve ali aquele momento, essas últimas 2 décadas, início do século, um florescimento, como você citou ali no Vale do Silício, e de repente todo mundo achou que abrir uma empresa de tecnologia, ter uma startup, ser uma nova Big Tech, ou seguir o caminho de uma Big Tech, era a grande sacação. Então muita gente começou a correr atrás. Bom, se essas empresas são empresas de tecnologia, eu tenho que entender tecnologia, programar, etc. e tal. Isso por si só vai me fazer chegar a ser um grande sucesso. O que não é uma verdade. A gente tem visto agora várias dessas Big Techs, ou nem tão bigs assim, sendo criticadas, porque
muitas vezes elas criam problemas para depois resolverem os problemas que elas criaram. Então, esse momento romântico, ele passou um pouco. E, do outro lado, a gente vê, como você citou, alguns países asiáticos, mas sobretudo a China, que entendem que é preciso criar aplicações para esse mundo, olharam para frente no caso da inteligência artificial, olharam para frente antes dos Estados Unidos no caso do 5G, estão aí na briga disputando também com os Estados Unidos computação quântica. Lá é uma questão muito mais de uma visão, de um planejamento de um país rumo a um futuro que eles entendem como sendo o ideal. E aí tem toda uma coordenação de movimentos que inclui não apenas essa preparação da mão de obra, mas também uma visão coordenada para que as empresas e a sociedade caminhem para o mesmo local. O que a gente viu que se perdeu aí nesse miolo de tempo que eu estou citando aqui foi, eu acho, uma grande coordenação. O que a gente quer com isso, para onde a gente está indo enquanto nação. Agora a gente começa a ver o governo norte-americano retomando um pouco as rédeas e fazendo um pouco de planejamento, por exemplo, no caso de chips, semicondutores, criando, ou no caso da eletrificação, um pouco mais de coordenação para esse futuro. Mas se não houver esse alinhamento, e se isso não for discutido com a sociedade, porque também tem isso, o que a gente está querendo com essas tecnologias todas? Se não houver esse debate e se não houver uma ação coordenada para atender os anseios da sociedade, a coisa se dispersa e a gente vai ter um monte de gente que sabe programar, sabe mexer com tecnologias, mas não sabe o que fazer com essas tecnologias. Carlos Aros, olhando o cenário como um todo, dá para concluir realmente que ensinar a criança a programar por si só não vai resolver essa desigualdade e criar as oportunidades que a gente precisa. A gente discute com uma certa frequência aqui no nosso podcast essa visão desse problema duplo de vagas não preenchíveis e pessoas não empregáveis. A gente tem uma questão bastante complexa para resolver. As pessoas que vão sendo eliminadas do mercado de trabalho e que sem formação não conseguem se recolocar, e aí eu não estou falando das crianças, obviamente, estou falando das pessoas que já estão no mercado de trabalho, e do outro lado, as vagas que demandam habilidades matemáticas, análise de dados e programação seguem abertas por meses. É um cobertor curto, a gente fica ali fechando a vaga de uma empresa e abrindo da outra, porque os funcionários, os colaboradores, eles vão aproveitando as oportunidades que aparecem. Além disso, existem questões importantes que a gente precisa resolver. A gente precisa resolver uma questão de pobreza efetiva, tentar remediar estruturas e sistemas injustos que de alguma forma moldam a nossa sociedade hoje em dia, e independentemente das razões pelas quais eles existem, o fato é que a gente precisa trabalhar para resolvê-los. O que dá para fazer de todas essas experiências que a gente viu pelo mundo, o que dá para replicar no Brasil nesse objetivo de redução de desigualdade? Bom, eu acho que o primeiro ponto é a gente entender os contextos diferentes e insistir na ideia de que dentro de um ecossistema gigantesco, a gente tem ecossistemas menores em funcionamento, né? Eu gosto de um exemplo que nem se conecta diretamente com o que a gente discute aqui do ponto de vista da tecnologia, mas do ponto de vista de oferecer oportunidades e reduzir algumas desigualdades, eu acho que é um ponto de partida interessante. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho que o G10 Favela faz em Paraisópolis, aqui em São Paulo. E eu achei muito interessante a lógica do Gilson, que é o presidente do G10, ao aproximar a favela das empresas. Ele diz assim, olha, boa parte das pessoas aqui já trabalha
nas grandes empresas, ou está tentando buscar um espaço, né, nas grandes empresas, e vários fatores, alguns deles sociais, econômicos, impedem essa aproximação. Mas ele disse assim para mim, mas tem um outro lado, a mão inversa é verdadeira. Ele me disse, as empresas também não conseguem chegar porque elas não dominam, elas não entendem esse universo aqui dentro. E o que ele fez, portanto? Ele e aqueles que estão ali com o G10. Eles foram buscar as empresas para que elas chegassem e entendessem que tipo de mão de obra estava disponível ali, e as pessoas lá dentro foram entender que tipo de demanda havia para aqueles trabalhadores. E dessa ideia nasceu o meio do caminho. Algumas empresas que foram criadas para operar dentro daquele ecossistema de umas dezenas de milhares de pessoas. Talvez o tamanho, a Paraisópolis talvez tenha o tamanho de alguma cidade pequena do interior de São Paulo, no interior do Rio de Janeiro. E eles fizeram essa conexão de modo a permitir que essas pessoas tivessem trabalho entregando aquilo que elas tinham à disposição, as empresas mostrando qual era a dificuldade. As empresas ganharam mais clientes porque elas chegaram a lugares onde, por exemplo, o e-commerce não fazia entregas, porque não há um CEP ali dentro organizado. Mas quem mora ali sabe como fazer entregas. Então eles criaram um galpão, que é um CEP, um endereço, as empresas mandam para lá, e a última milha é feita por uma startup que foi criada dentro da comunidade com o apoio de empresas de fora. E o que isso tudo tem a ver com o que a gente está discutindo? Tem a ver com o fato de que boa parte daquelas pessoas ali não tinha formação. E essa formação veio do entendimento de que há um conhecimento que jamais será adquirido da maneira como precisa, porque essas pessoas não terão tempo para isso. Mas há conhecimentos que podem ser adquiridos e que vão levar a esses outros conhecimentos à medida que essas pessoas vislumbrem oportunidades. Então elas foram capacitadas para algumas entregas e elas foram crescendo e ocupando outros espaços, e aqueles que entenderam, que se aproximaram desse universo, conseguiram evoluir. O que a gente está entendendo aqui? Ali não se aplicou a ideia da universalidade, se aplicou a ideia de que há um contexto específico dentro daquela realidade. Talvez do ponto de vista de política pública seja inviável pensar cada pequeno ecossistema, e por isso se traça uma régua e aí se tira uma média e se começa a trabalhar. Mas alguns dos melhores resultados são encontrados quando a gente consegue entender as particularidades. E essencialmente a entrega dessas habilidades tecnológicas, a gente está falando aqui de programação, elas atendem a fins gerais, mas também a fins específicos. O mercado quer habilidades específicas dos profissionais que claramente não estão sendo entregues nas cadeiras nas universidades e tampouco nas escolas. Então, o que se tem é preciso se reconectar com a ideia do ensino para as pessoas, talvez reconhecendo que esse modelo de ensino ele já não é suficiente para indivíduos que hoje operam sob a ótica de vídeos de 20 segundos, 1 minuto no TikTok. A dinâmica da assimilação do conhecimento mudou, de modo que para dar sustentação para essa ideia de que precisamos incluir coisas novas, e aí vamos entender, a programação é algo novo dentro desse nosso universo da educação, a gente precisa entender como fazer com que as pessoas aprendam. E daí a gente vai evoluir até que se consiga chegar na cadeira de uma universidade e aquele profissional, aquele estudante que chega ali já quase indo para o mercado de trabalho, muitas vezes também no mercado de trabalho enquanto está aprendendo, que ele consiga chegar com ferramentas mais sofisticadas para um aprimoramento maior. E aí a universidade vai poder gastar tempo entregando aquilo que o mercado quer para que essas vagas sejam preenchidas mais rapidamente e esse ciclo faça sentido. E não gastando energia com conhecimentos tão elementares que já poderiam ter sido repassados mais adiante, ou mais atrás, né? Então, essa ideia de que a gente pode rever toda essa cadeia e reconectar todo esse processo, ela é muito verdadeira. Vários professores têm tentado modelos diferentes e buscado formatos diferentes para suas aulas, atendendo necessidades pontuais e reconhecendo que há uma falência do modelo atual. Será que talvez a gente não deva olhar o todo sob uma outra perspectiva e ver o que pode cair, o que precisa ser melhorado, o que não deve ser retirado jamais porque é uma cláusula pétrea
dentro do processo educacional, as coisas mudam. Talvez a literatura que nos trouxe até aqui, do ponto de vista da educação, pensando a educação, e estou excluindo aqui os outros todos os fatores, o social e etc., que precisam ser colocados nessa conta, mas talvez alguns desses pilares já não sejam mais tão úteis e a gente deva colocar outros. E aí, de novo, uma vez vencido isso, a gente precisa conectar com esse outro universo, com essa outra realidade. Meus amigos, a gente falou sobre educação e agora a gente vai para os negócios, ecossistemas e estratégias de valor, nosso momento oferecido pela EY Parthenon. Vamos lá. Momento Estratégias de Valor. Momento Estratégias de Valor. Apresentado por EY Parthenon. De volta com o Momento Estratégia de Valor, esta parceria com a EY Parthenon, que você acompanha aqui semanalmente no podcast da MIT Technology Review Brasil. E a gente está falando desde a semana passada sobre as adversidades, os momentos de turbulência durante o voo das empresas, sejam elas grandes, médias ou pequenas. Há sempre desafios, há sempre questões que precisam ser enfrentadas e que colocam o negócio em uma posição bastante difícil. E é justamente a postura da empresa para enfrentar, para atravessar esses períodos de turbulência que a gente está discutindo. Na semana passada, o Leandro Berbet fez uma recuperação histórica bastante importante, nos mostrando de onde viemos e para onde vamos dentro desse período, principalmente do ponto de vista econômico, bastante adverso, que faz com que as empresas tenham que se reorganizar para fazer uma gestão melhor do caixa, para tentar aumentar a eficiência operacional. E aí agora a pergunta que fica é a seguinte: dizem, né, Leandro, que cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. A postura das empresas nesse momento de maior turbulência deve ser a da cautela ou uma posição mais arrojada, às vezes, é o que vai trazer resultado? Por onde caminhar? Qual é a recomendação que você dá e o que tem sido mais eficiente para os negócios? Oi, Ars, um prazer sempre falar contigo. De fato, respondendo a primeira parte da sua pergunta, né, o que as empresas como devem se preparar para esse momento, o que fazer, né? De fato, cautela é muito importante, né? Você revisar planos de expansão, revisar sua alocação de capital, né, de forma mais detalhada. Será que eu estou alocando capital onde deveria? Eventualmente, revisar portfólios, né? Empresas que têm uma necessidade de capital, revisar e voltar para o seu core, né? Voltar a operação para o core e, eventualmente, desfazer de ativos que não são tão importantes para o core da empresa, né? Então, eu acho que ter um pouco de disciplina na alocação de capital, né, é muito importante nesse momento, revisão de portfólio, etc. e tal, né? Então, de fato, essa é a tônica. Com relação ao segundo ponto, sim, oportunidades surgem, né? Não só oportunidades para fundos de stress que estão em busca de empresas em situações mais difíceis para poderem atuar recuperando essas empresas, mas também oportunidade de aquisição, né? A gente vê ativos com valuations muito mais atrativos para quem quer comprar, né? Do que alguns meses atrás, não falando nem anos, meses atrás, né? Então a gente vê preços mais atrativos, né? A gente vê empresas em necessidade, com muita necessidade de capital, de parcerias, de ajuda. Então, sem dúvida, esse período de turbulência abre algumas oportunidades, né, para fundos e mesmo para consolidadores de mercado, né, que podem estar um pouco mais capitalizados e estão esperando a hora certa de fazer os aportes, né? Então, o momento de crise, de fato, sempre gera oportunidades, principalmente nessa parte de consolidação de mercado, tá? É isso, as oportunidades sempre aparecem e aí, claro, é preciso ter prudência, como o Leandro coloca, mas saber vislumbrar onde estão as oportunidades, saber entender como é que você vai fazer para voltar ao core do negócio e reorganizar a operação. Dicas preciosas do Leandro Berbet, que é sócio da EY Parthenon, nesse nosso momento Estratégia de Valor, que você acompanha aqui semanalmente no podcast da Technology Review Brasil.
Mas essa conversa, você sabe, ela não para, porque, claro, na semana que vem a gente volta, mas porque lá no nosso site, mittechreview.com.br, você encontra uma série de artigos, reflexões compartilhadas pelos sócios da EY Parthenon sobre os negócios, como é que a gente olha os ecossistemas de negócios, como é que a gente faz com que a competitividade aumente, com que a eficiência operacional seja a regra dentro das organizações. Tá tudo lá, é só você procurar no tópico Negócios e Economia o nosso segmento Estratégia de Valor. A gente se encontra aqui na semana que vem. Um grande abraço. Muito obrigado, Aras. Sempre um prazer falar com você. Esse foi o nosso momento Estratégia de Valor, oferecido pela EY Parthenon. O que mais você precisa saber? E agora, hora de virar a chave. Rafa Coimbra, quero ouvir rapidinho como foi a sua aventura na Holanda e no que você vai ficar de olho essa semana. Tem a ver, André, a minha aventura na Holanda, né? Foi para um congresso de filosofia e tecnologia e tem tudo a ver com o que a gente acabou de discutir, né? Rapidinho, conclusão, falta uma visão um pouco mais humanística para os tecnólogos. Falta um pouco a gente pensar no que, enquanto humanos, nós queremos para nossas vidas e usar isso, aplicar isso quando estivermos construindo tecnologias. Falando em eventos, André, estou de olho em vários eventos agora nos próximos dias. Tem 2 sensacionais do MIT. Vai ter o Future Compute, 30 de abril e 1º de maio. Grandes empresas como NVIDIA, Amazon vão estar lá. Vão ser discutidos assuntos como estratégias de computação como um todo, né? As estratégias, como é que você combina nuvem com outras tecnologias, a própria computação quântica, que também é tema da nossa próxima edição, vai ser discutida nesse evento. E colado, logo depois, dias 2 e 3 de maio, semana que vem, vai acontecer também o NTech Digital, também no MIT, focado em inteligência artificial. Aí vai estar lá o pessoal da Microsoft, Intel, Oracle, e eles vão focar muito na parte de criação, o que a gente vem falando de inteligência artificial generativa, e vão também falar sobre pesquisas com inteligência artificial. Para quem é nosso assinante, fica tranquilo, porque eu vou acompanhar esses 2 eventos e vou trazer os principais destaques desses 2 eventos do MIT. E para quem quiser encontrar com a gente no Rio de Janeiro, presencialmente, estaremos também no Web Summit, evento que vai acontecer ao longo dessa semana, entre 1 e 4 de maio. Estaremos lá mediando alguns painéis e batendo papo com o pessoal sobre as empresas de tecnologia, o que vai acontecer nesse evento aqui no Brasil. Carlos Aros, e você, meu amigo, vai ficar de olho no quê? Eu tô de olho nessa celeuma que o Elon Musk está causando no Twitter com o tal do selo azul, né? O tal do Twitter Blue. A coisa saiu do controle porque ele suspendeu a verificação dos usuários, já com a expectativa de que aqueles interessados iam desembolsar uma quantia para ter o selo e alguns benefícios vinculados a esse selo. Mas a coisa ficou complexa demais, porque alguns daqueles que tinham o selo, porque havia sido concedido, decidiram que não vão pagar pelo selo. Enfim, a discussão toda é o que quer Elon Musk com o Twitter e o quanto a plataforma, que a gente sabe ainda é uma caixa de ressonância importante para discussões que acontecem no nosso mundo, o quanto a plataforma está sendo penalizada por essas mudanças e por todo esse caos. Porque virou um fla-flu. São aqueles contra e aqueles a favor de Elon Musk. E o Twitter, enquanto praça para um debate público que sempre aconteceu, ficou um tanto quanto perdido. E, de algum modo, todo esse caos, essa celeuma criada pelo Elon Musk desde que assumiu, acaba por esvaziar, de alguma maneira, de sentido, e até a percepção das pessoas se torna um tanto quanto estranha sobre a verdadeira importância e o valor da plataforma. E algumas perguntas ficam. Eu não tenho respostas para elas, mas a gente pode entender o seguinte: Twitter está perdendo relevância? Quem vai ocupar esse espaço? O que ele vai fazer com a plataforma que, se ela perder de fato essa relevância dentro do ambiente digital?
O que vai acontecer com essas pessoas que estão perdendo esse encanto com o Twitter? Para onde elas estão indo? Várias questões que ficam que precisam ser respondidas para a gente entender também para onde todos nós vamos, uma vez que a gente sabe que não dá para fugir desse universo e que essas plataformas fazem parte importante da nossa vida. Pessoal, nós recebemos muitos pedidos para postergar a data limite para as inscrições do Innovative Workplaces. Em tese, elas terminariam no último dia 21 de abril, na sexta-feira que passou, mas em função de todos esses pedidos, a gente vai até o dia 10 de maio e assim, não tem espaço para nem mais um minuto. Então, se a sua empresa quiser participar desse processo, entender qual a sua real capacidade de inovação, o que tem efetivamente de inovação entregue, como essa capacidade de inovação vira ação de fato e como vocês estão diante do seu segmento, de empresas do mesmo tamanho, da mesma região, precisa aproveitar e correr para fazer as suas inscrições. É isso, vai lá em www.mittechreview.com.br, tem o link Innovative Workplaces e é só começar o processo por ali que a gente faz contato com vocês. Antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Carlos Aros, até a semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli, Rafael Coimbra, um abraço para você e para quem nos ouve. A gente se encontra aqui na semana que vem. Abraço, André Aros. Seguiremos aqui sem selo azul, mas firmes e fortes acompanhando o mundo das tecnologias. Até semana que vem. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.